Abra a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 2, versículo 37 ao 41. Nós prosseguiremos, irmãos, com a exposição no livro de Atos, de modo que nós já estamos chegando no finalzinho do capítulo 2. Os versículos 37 ao 41 dizem o seguinte, capítulo 2, versículos 37 ao 41. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém. Queridos irmãos, esses versículos falam exatamente logo após o sermão de Pedro, registrado nos versículos 14 até o 36, e nós lemos agora sobre os resultados esses surpreendentes dessa pregação. Nós vemos o que aconteceu depois de Pedro ter falado sobre o Evangelho de Cristo. E sem dúvidas, a promessa do Pentecostes, que Jesus já havia feito, especificamente no capítulo 1 do livro de Atos, no versículo 7, e também já havia sido prometido pelo profeta Joel, lá no capítulo 2, nós vemos aqui acerca da descida do Espírito Santo para capacitar a igreja. Nós vemos que já está em evidência que essa promessa aconteceu. Não havia dúvidas de que o Senhor tinha enviado o seu Espírito Santo para capacitar a igreja. E o apóstolo prega aqui, e essa pregação refletiu quem é a pessoa de Jesus Cristo. Ele basicamente toma a oportunidade onde todos aqueles povos estavam reunidos em Jerusalém, e ele começa a pregar sobre Jesus. E ele diz que aquele Jesus é o Messias prometido do Antigo Testamento. Ele diz que aquele Jesus é o Messias, é maior do que foi Davi, o rei Davi. Ele diz que Jesus foi enviado pelo Pai para morrer em favor de pecadores. Ele diz que Jesus foi aquele que concedeu de salvação por meio do seu sacrifício, por meio do derramamento do seu sangue. Mas ele também diz que Jesus é aquele que ressuscitou ao terceiro dia e que ele não permaneceu morto. Mas ele também sobe aos céus, ele ascende aos céus. E por causa dessa subida, antes de subir, ele promete a descida do Espírito Santo, outro consolador anunciado no versículo 7. Mas ele também diz que foi prometido no Antigo Testamento. E então ele sobe aos céus e por causa dessa subida, ele continua reinando ainda hoje, mas também proporciona que o Espírito Santo desça e capacite a igreja com poder. Então, é por causa dele que a unção pelo Espírito Santo no Pentecostes se concretiza. E essa passagem apresenta pelo menos 3 pontos. Se nós pudéssemos dividir esses versículos 37 até o 41, nós poderíamos fazê-lo da seguinte forma. Primeiramente, apresentando no versículo 37 a reação da multidão em relação à pregação de Pedro. Nos versículos 38 ao 40, nós vemos o chamado do evangelho para a conversão de pecadores. E no versículo 41, nós vemos finalmente o resultado da pregação de Pedro. Os resultados concretos daquela pregação dele.
De modo que nós procederemos dessa forma, sendo bem concisos, né, objetivos neste momento. Amém? Então, que Deus nos conduza nessa exposição. O versículo 37, como eu anunciei, apresenta a reação da multidão. E percebam aqui, irmãos, que a reação daquele povo diante da pregação de Pedro, é dito que a partir dali, a partir do momento que eles ouvem sobre a realeza de Jesus ter morrido, ter ressuscitado e continuar governando à destra do Pai ainda hoje, isso ressalta a culpa pelos seus pecados. Wesley, mas quais seriam esses pecados? Pedro diz que eles viram o ministério de Jesus, eles viram tudo que Jesus fez, mas eles não creram. Eles são, então, culpados. Além disso, Pedro diz que Jesus foi morto por causa deles. É interessante que Pedro categoricamente afirma que Jesus foi morto e a responsabilidade deles estava presente também, porque eles não creram em Jesus e permitiram que ele morresse. Então, a culpa da morte do Messias também foi computada a eles. De modo que o versículo 37 diz que, diante de todas essas verdades, diante da noção do pecado deles, o versículo 17 diz que compungiu-lhes o coração. De modo que só havia uma pergunta que eles poderiam fazer agora. Diante daquele pesar, diante daquela culpa, eles só poderiam olhar para os apóstolos e perguntar: o que nós faremos, irmãos? O que faremos agora? E é interessante que a audiência aqui se sentiu tão convencida da sua culpa, irmãos, porque eles realmente eram culpados, de modo que ela teve o seu coração transpassado. Né? Essa palavra, essa expressãozinha que ele usa, compungiu-se, é como se o coração deles tivesse sido transpassado pela culpa, como se uma espada tivesse atravessado os seus corações. Eles sentiram imediatamente o peso do seu pecado. E agora, pela ação do Espírito Santo, aquela multidão ansiava para se libertar daquela culpa. Eles sabiam que tinham errado, eles sabiam que a ira do Senhor estava sobre eles, e agora eles desejavam saber como é que eles poderiam corrigir aquilo. Como é que nós podemos ser perdoados por esse pecado? Eles entram em uma espécie de desespero, né? E a única pergunta que eles conseguem fazer para os apóstolos é isso. E observe que eles aparentemente não esperavam que Pedro fizesse ali um convite. Não, eles esperavam uma resposta objetiva. Eles perguntaram a ele como é que eles deveriam responder a essa mensagem. Mais uma vez, irmãos, as palavras de Jesus sobre a obra do Espírito Santo estão em evidência aqui. Porque quando nós olhamos o que o próprio Senhor Jesus Cristo diz, lá em João, no capítulo 8, na verdade, o capítulo 16, do versículo 8 ao 11, vai dizer que Jesus diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo, ele quem? O Espírito Santo, o outro Consolador. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Olha só, Jesus já está dizendo que muitos não irão crer nele. Então, por isso, eles serão convencidos do seu pecado. E aí ele diz: porque não crê em mim? Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Então, agora quem conduzirá todas as coisas será o Espírito Santo. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ele está dizendo que o juízo do Senhor está presente sobre aqueles que não creem. E porque Satanás, o príncipe do mundo, aquele que governa todo o pecado, que conduz os homens em pecado e tenta os homens, ele já está julgado. Da mesma forma,
esses homens que não creem também estão. Então, o sermão de Pedro, meus irmãos, nos mostra como o Espírito Santo de Deus toma o Evangelho e opera no coração das pessoas a sua conversão. Ele faz com que as pessoas percebam a culpa, citam a culpa e desejem se livrar dessa culpa. Então, isso traz uma verdade e uma certeza muito grande para nós. Porque a partir do momento que nós exaltamos Jesus por meio do seu testemunho, na verdade, por meio do nosso testemunho, quando nós pregamos a Cristo, nós podemos confiar que o Espírito Santo agora conduzirá todos os pecadores a quem ele chamar para o arrependimento. O Espírito Santo quem convence eles sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. Isso nos traz muito alívio, irmãos, porque não depende de nós. E louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus que os pecadores não se convertem pelo meu poder, pela minha palavra, pela minha pregação, mas, na verdade, pelo poder, pela palavra e pela pregação de Jesus Cristo. Então, nós vemos que, desde já, nós somos convidados a confiar em Jesus. E o versículo 37 está apontando para essa verdade. Enquanto que dos versículos 38 ao 40, nós vemos o chamado ao arrependimento. Diante da pergunta no versículo 37, que enfatiza: que faremos, irmãos? Que a multidão que faz essa pergunta, nós vemos que Pedro dá uma resposta. Ele responde àquela multidão. Só que ele mostra como responder corretamente ao Evangelho, né? Ele vai dizer o seguinte: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Em primeiro lugar, irmãos, nós vemos que Pedro orienta aquela multidão a abandonar o pecado e se arrepender. Então, nesses versículos, nós vemos, desde já, a gloriosa obra de conversão de pecadores que Deus executa. De modo que ele prescreve um aspecto humano, Pedro está justamente enfatizando isso, um aspecto humano na conversão, mas também um aspecto divino na conversão. De modo que, humanamente falando, olhando pelos nossos olhos, é preciso que nós nos arrependamos para crer. Nós estejamos convencidos do nosso pecado e que, então, diante desse pecado, nós possamos crer que Jesus nos salva desse pecado. E o pecado, irmãos, naturalmente exige o arrependimento. Porque o pecado é uma violação à lei de Deus. Então, nós estamos pecando diretamente contra Deus. Wesley, mas eu falhei com meu irmão, eu menti para ele. Mas você está mentindo primeiramente a Deus, porque Deus é um Deus de verdade. E se os seus filhos não seguem a verdade, você primeiro está faltando com respeito a ele, e em segundo também com seu irmão. Então, nós devemos, irmãos, concordar mentalmente com a maldade do pecado, né? Nós devemos ter a consciência de que o pecado é mau, mas só isso não é suficiente. E isso nos chama a atenção aqui, porque isso não é arrependimento. Se nós pensarmos bem, você saber que uma coisa é errada não necessariamente faz com que você se arrependa daquilo. Você já parou para pensar nisso? Tem muitas coisas, ou pelo menos algumas coisas, que nós vemos as pessoas fazendo, e aí você pergunta para ela: rapaz, você está vendo que isso é errado? Aí a pessoa diz assim: de fato, é errado. Mas depois está fazendo de novo.
Porque não houve arrependimento. Você ter noção do que é errado não necessariamente te conduz a se arrepender. Sentir tristeza pelas consequências do pecado, irmãos, não é suficiente. Pode ser que você já tenha se entristecido por algum pecado consciente que você fez. Por exemplo, você teve que mentir por alguma coisa. E você mentiu, e você sabia que aquilo era errado, e mesmo diante disso você se entristeceu, mas você continuou sustentando aquela mentira. Então, você tinha noção do pecado, tinha consciência, você sentiu tristeza, mas você continuou pecando. Isso não é arrependimento. Isso é mero pesar ou remorso daquilo que se fez. Mas, quando nós buscamos entender essa questão do pecado, é bem mais do que isso. É interessante que o saudoso pastor Paulo Anglada, ele escreve o seguinte: somente a convicção de pecado não é suficiente para tornar alguém discípulo de Cristo. Por essa razão, Pedro instrui os seus ouvintes que o arrependimento é imprescindível. O primeiro movimento do Espírito Santo na consciência do pecador geralmente consiste em persuadi-lo de um ou de alguns pecados específicos. Por meio da pregação do Evangelho, o Espírito abre os seus olhos e lhe convence de alguma falta de conduta ou de caráter. Contudo, essa convicção inicial precisa avançar. Ela precisa conduzi-lo a um intenso arrependimento, evidenciado em uma transformação radical de vida. Nós, irmãos, devemos, então, demonstrar verdadeiro arrependimento por meio de uma repulsa ao pecado. Nós devemos compreender que uma coisa é errada, e porque nós compreendemos que aquela coisa é errada, nós devemos fugir da prática dela. Então, se nós sabemos que roubar é pecado, nós não roubamos mais. Se nós sabemos que mentir é pecado, nós não mentimos mais. E isso deve ser conduzido por um desejo que é capacitado pelo Espírito Santo. O ato de conversão, a própria palavra que remete a essa tradução conversão, é justamente o ato de você ir no sentido oposto. Os irmãos que dirigem sabem muito bem disso, que conversão é justamente você mudar de direção. Então, é só você pensar naquela placazinha. Não é você continuar em linha reta, mas é você se desviar. É você ir em direção ao pecado, mas você não continuar nele, você desviar-se dele. Wesley, mas isso é tão difícil. E irmãos, ninguém disse que era fácil. Nós continuamos nesse meio, nesse mundo cheio de pecado. Nós somos salvos, nós somos santos, santificados pelo Espírito Santo diariamente, mas o Senhor mesmo diz que nós continuaremos lutando e lutando e lutando. Nós estamos submissos a pecar. No entanto, esse é o grande diferencial do cristão. O cristão, ele vê o pecado, ele pode até cair em pecado, mas ele não sente prazer no pecado. Ele não se sente compungido a sempre permanecer ali, como um porco no meio da lama. Não, é como se fosse uma ovelhinha branquinha, limpinha, que cai na lama, mas logo ela sai para se limpar, porque ela não deseja continuar no pecado. Também, o Dr. R.C. Sproul escreveu o seguinte: o arrependimento genuíno é provocado quando as desculpas e as racionalizações se vão. Quando a arrogância é silenciada e quando nós dizemos: oh meu Deus, o que foi que eu fiz? O arrependimento, irmãos, ele elimina toda e qualquer desculpa. O arrependimento nos conduz a assumir a nossa culpa, dizendo que nós somos pecadores e nós de fato pecamos, e pedir justamente correção para aquilo. Se você quiser ver se uma pessoa se arrependeu verdadeiramente,
de um pecado, é só examinar como ela fala sobre aquilo. Se ela der muitas justificativas, não, eu de fato eu pequei, mas eu pequei por causa dele, é porque ele me conduziu para o pecado, irmãos. Mas como assim? A responsabilidade é sua. Você pecou. Então, isso não interessa mais. O que o Senhor espera de nós é que o nosso coração esteja convencido do pecado e de que nós assumamos a nossa culpa e que, diante dessa culpa, nós saibamos que Jesus Cristo perdoou esses pecados nossos na cruz. E isso nos dá esperança. Então, de fato, é isso que acontece com aquela multidão. Eles percebem a culpa que eles carregavam ali, até mesmo sem saber. Eles não sabiam, mas eles então percebem. Em segundo lugar, juntamente com o arrependimento, Pedro chama a multidão ao batismo. E essa fé em Jesus Cristo é expressada pelo batismo. E o batismo, irmãos, é uma declaração pública da fé em Cristo. De modo que todos aqueles que se afastam do pecado e confiam em Jesus serão chamados pelo Espírito Santo para o batismo. E o batismo é uma parte essencial do discipulado cristão. No entanto, e isso que é interessante para nós, que nós não somos salvos pelo batismo. Aquela ideia católica romana de que o batismo injeta graça salvadora nas crianças, aquilo, irmãos, é equivocado. Nós cremos que o batismo não concede salvação. E o Novo Testamento apresenta claramente o batismo como se fosse uma espécie de imagem visual da aliança do Senhor, né? Da salvação. Porque aquele a qual é derramado sobre ele as águas do batismo indica que ele é uma pessoa convertida, que é uma pessoa justificada, regenerada. Portanto, o batismo não é um pré-requisito para a salvação. E aí você pode dizer assim, Wesley, mas como assim? Como assim? Então quer dizer que você está dizendo que o batismo ele não é exigido para a salvação? É exatamente isso que eu estou dizendo. Não, para você ser salvo, você não necessariamente tem que ser batizado. E antes que isso se alastre muito, eu quero explicar por quê. Porque eu posso dar um exemplo para vocês. O ladrão lá na cruz, que estava sendo crucificado com Jesus, ele não recebeu a oportunidade de ser batizado, irmãos. Mas ele creu em Jesus Cristo. E nós devemos crer que ele foi salvo, e ele foi salvo crendo em Jesus e não por ter sido batizado. Porque ele não estava em condições para isso, logicamente. Então, embora Pedro esteja enfatizando o batismo, nós devemos entender justamente qual é o contexto aqui e o que exatamente ele está falando. Porque onde o batismo segue a crença em Jesus Cristo por meio da palavra. Então, isso pode ser visto, por exemplo, em alguns textos em Atos. Então, por exemplo, em Atos, no capítulo 3, versículo 19, nós vemos ali o discurso de Pedro logo após a cura de um coxo. E ele diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos. Quando nós olhamos para Atos capítulo 10, versículo 43, no contexto ali do centurião romano, diz, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ou seja, crer recebe a remissão. Ou seja, a fé novamente é enfatizada aqui. E também ali, no capítulo 16, agora no contexto do carcereiro, né? É dito, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Novamente, a fé é enfatizada. Então, fica claro que a salvação por meio do arrependimento e da fé é o que está em foco aqui. De modo que o Novo Testamento, no entanto, e aqui é onde entra o ponto mais importante sobre o que eu disse,
é que o Novo Testamento não reconhece nenhum crente não batizado. Wesley, mas por quê? Porque o batismo, irmãos, é um sinal necessário de obediência e de discipulado. Não é porque eu sou batizado que aí então eu sou salvo. Não, mas é porque eu sou salvo, porque eu creio em Jesus Cristo, que eu me batizo. O batismo é justamente um sinal da aliança. É a pessoa dizendo publicamente: eu creio em Jesus Cristo, o meu único Senhor e Salvador. E porque eu creio em Jesus Cristo, eu sou batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque eu creio em Jesus Cristo e eu sei que eu sou salvo, porque Jesus me salvou, é que eu demonstro agora que eu faço parte da igreja de Cristo. E isso é muito importante. Porque diante de todas essas questões, nós não podemos conceber um crente que não seja batizado. Porque o batismo, na verdade, a fé em Jesus conduz ao batismo. Então, nós não podemos dissociar em condições ordinárias um crente que não seja batizado. Não porque o batismo concede salvação, não, mas porque ele é o sinal daquela pessoa que foi salva. Então, nós precisamos entender essas questões. Então, esse é o lado humano da coisa. Quando nós falamos do lado divino da conversão, do olhar divino, nós vemos que Deus age soberanamente. Enquanto é de responsabilidade do homem que ele se arrependa, de que ele confesse o nome de Jesus, mas entendendo que essa conversão, que esse arrependimento é conduzido pelo Espírito Santo, que já regenerou aquele coração, nós vemos que Pedro diz que o Senhor está chamando as pessoas para si no versículo 29, ou melhor, 39. É o Senhor que está chamando os crentes. Então essa ideia, irmãos, é transmitida também em vários outros textos no livro de Atos. Mas nós vemos isso claramente no capítulo 13, versículo 48, que diz: todos os que estavam destinados à vida eterna creram. Ou seja, o Senhor chama os seus filhos para crer no seu nome. De modo que nós não podemos dissociar a resposta da salvação do homem, da conversão, da fé, da ação divina. O Senhor, pelo seu Espírito Santo, conduz aquele coração para que ele possa dizer: Senhor, eu creio em ti. Eu sou pecador, mas agora eu sei que o Senhor nos concede salvação. Então, a atividade e o agir de Deus sempre está presente aqui. De modo que nós podemos falar do Evangelho sabendo que, se for da vontade de Deus, da sua soberania, aquele coração será convertido. E isso, novamente, eu enfatizo, é uma segurança muito grande para nós, irmãos. Porque nós podemos ter muita tranquilidade em pregar o Evangelho. Nós podemos ter muita tranquilidade em dizer: arrependa-se e creia em Jesus Cristo. Porque quem faz a obra não somos nós. Nós somos meros instrumentos da pregação da palavra. Mas é o Espírito Santo que age nos corações, fazendo com que as pessoas se arrependam do seu pecado e mudem de vida. Amém? Portanto, continue sempre exaltando o nome de Cristo, sabendo de que ele continua agindo. Por fim, nós vemos o versículo 41, o resultado da pregação de Pedro. Pedro pregou nos versículos anteriores, a partir do versículo 14 até o versículo 36. E nós vemos no versículo 41, irmãos, que Lucas afirma que 3.000 pessoas foram acrescentadas à igreja naquele dia. Nós vemos que Pedro pregou dizendo: olha, Jesus foi aquele Messias prometido, e vocês são culpados pelo pecado deles, e vocês devem se arrepender desses pecados e mudar de vida. A pregação de Pedro foi somente essa. E 3.000 pessoas pregaram, ou melhor, se converteram. Então, nós devemos se perguntar, diante desses relatos da Escritura,
O que faz os pregadores hoje em dia deixar de pregarem o evangelho, deixar de pregar que as pessoas devem se arrepender dos seus pecados para enfatizar somente as benesses do evangelho? Não, nós não encontramos explicação para isso, irmãos. Mas a pregação do evangelho consiste nisso. Consiste do fato de que nós somos pecadores e devemos nos arrepender, mas também consiste da graça de Deus que disponibilizou justamente o sangue de Cristo para nos conduzir pelo Espírito Santo para a conversão. Então, tanto existe o aspecto legal do Evangelho, como também existe a graça do Evangelho. Justamente isso unido é o que nós poderíamos dizer que o sacrifício de Cristo é. Ele faz com que homens pecadores, mulheres pecadoras, com o coração duro, se convertam ao Senhor. E essas palavras são a evidência do versículo 41 do poder do Evangelho, por meio do Espírito Santo. Eles não se converteram, irmãos, porque eles viram os apóstolos e a igreja falando em línguas. Não, nada disso. Eles não estão dizendo que eles viram fogo descendo do céu. Não, eles não se converteram por causa disso, mas eles se converteram porque Pedro pregou o Evangelho, porque Pedro disse justamente as verdades que competiam naquele momento, de que Jesus Cristo reina, de que eles são culpados. Foi por causa disso. Não foi por causa de algo que eles viram, mas foi mediante a pregação do Evangelho. Isso é muito importante para nós, porque não pode ocorrer conversão e salvação de pecadores se não houver pregação do Evangelho. Você não pode esperar que uma pessoa se converta e que Deus a salve, sendo que você não diz arrependa-se. Como pode? Como as pessoas serão direcionadas ao arrependimento se elas não sabem disso? Se elas não sabem que pecam contra Deus e que o Senhor está chamando elas. Então nós precisamos continuar a nossa missão que foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. E Ele certamente capacitará o seu povo. Então, diante disso, nós podemos dar pelo menos uma aplicação aqui para encerrar esse sermão. E a aplicação é: perceba que Deus executa o seu poder pela palavra em favor da sua igreja. Na nossa caminhada, irmãos, aqui pelo livro de Atos, na série de exposições que nós estamos fazendo, nós já vimos, irmãos, como o Espírito Santo age para cumprir o propósito que Deus deu. E esse propósito é de exaltar a Jesus. O próprio Senhor já tinha anunciado em João, no capítulo 16, versículos 13 ao 14. Tudo que nós estamos fazendo é para exaltar o nome de Cristo, pois o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. E qual é a nossa verdade? A nossa verdade é Jesus. Jesus, o próprio Deus, ele encarnou, ele ensinou toda a verdade, ele conduziu os seus servos à verdade, mas ele sobe aos céus e ele envia o Espírito Santo para continuar conduzindo os seus servos até a verdade, até ele. A ação do Espírito Santo é justamente pegar o pecador que está morto nos seus pecados e conduzi-lo para a grande verdade que é Jesus. Jesus morreu em favor de você. Arrependa-se e creia em Jesus. Essa é a grande mensagem do Evangelho. E por causa disso, nós podemos falar com confiança, sabendo que o Espírito Santo é quem convence as pessoas do pecado e as leva até ao arrependimento. Nós vemos constantemente como o Espírito Santo está transformando os indivíduos e conduzindo eles até o arrependimento na nossa igreja. Os irmãos mais velhos já viram muitas e muitas pessoas aqui confessando o nome de Jesus. Quantos de vocês não viram pessoas que você nunca imaginou que seria convertida, que seria crente? Irmãos, eu já vi muitas. Eu mesmo, quando eu falo, eu mesmo era uma de que eu não imaginava. Eu não imaginava que o Senhor me converteria.
que eu creria em Jesus, mas o Senhor o fez. Tantas e tantas pessoas que nós, por nossa ignorância, por nossa limitação, nós olhamos para ela, essa pessoa não pode nunca ser salva, o Senhor não vai salvar ela, mas por que não? Por que não? Você está dizendo, ou você acha que Deus não tem poder para isso? É você que não tem, porque Jesus Cristo tem sim. Se aprouver da sua vontade, Ele pode converter qualquer um. É por isso, irmãos, que é tão importante que constantemente nós possamos orar. Orar não somente pelas pessoas que nós amamos e queremos que o Espírito Santo converta, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, tios, tias, avós. Não, também nós devemos orar pelos nossos governantes, por todos aqueles que conduzem o nosso Estado, a nossa nação, o mundo, que nós possamos orar para que eles sejam convertidos, porque Deus tem plenamente poder para tirar o coração de pedra e colocar um coração que adore o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus tem sim poder para isso. Portanto, que o Senhor abençoe, irmãos, a nossa fidelidade em proclamar a sua verdade, dando-nos uma colheita de almas enquanto exaltamos a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo, crucificado, mas também ressuscitado e ascendido aos céus, aquele que vive e reina por todos os séculos, mas também que derramou seu sangue em favor de nós, pecadores. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós lemos neste momento, Senhor, a Tua palavra e nós meditamos, Pai, dos resultados que o Teu Evangelho apresentou no livro de Atos. A pregação de Pedro exaltou o Senhor, destacando, Pai, a Tua realeza, o Teu poder, o Teu envio, o Teu cumprimento das profecias que foram feitas ali no Antigo Testamento. E diante disso, nós vemos que o Senhor continua a agir no coração de pecadores. E nós temos o dever, Pai, como crentes, confiados no Teu nome, de que o Senhor continua convertendo pecadores. E nós estamos aqui, Pai, para ser exemplos disso, de que o Senhor nos converteu. Da mesma forma que o Senhor nos converteu, Ele pode converter qualquer um da sua vontade. Portanto, que o Teu Espírito Santo nos faça mais crentes, que o Senhor converta nos corações para confiar na Tua palavra e que possamos pregar o Evangelho, Pai, sem medo, que possamos estar confiados no poder da Tua palavra. Muito obrigado por tudo, Pai. É assim que nós rogamos e pedimos, no nome amado do nosso Senhor Jesus Cristo.